Graças à ciência moderna, sabemos muito sobre os dinossauros que costumavam vagar pela Terra. Mas como os paleontólogos sabem tanto, não é como se pudessem observá-los na natureza como fazem com os animais modernos. Em vez disso, eles contam com o que os dinossauros deixaram para trás, seus fósseis. Esses registros fornecem uma janela para o passado distante, revelando evidências de como a vida mudou ao longo de vastos períodos da história da Terra. Em particular, os fósseis intermediários são um produto esperado da evolução e são especialmente celebrados quando ocorrem em grandes transições evolutivas. A ascensão dos dinossauros revela que essas transições foram impulsionadas por processos passivos de evolução de características. Este capítulo abordará tudo o que você precisa saber sobre dinossauros, desde suas origens mais profundas até novas descobertas do Triássico que revelam quem foram os primeiros dinossauros. Vamos aprender a identificar essas criaturas e até revisarmos alguns dos grupos de dinossauros mais conhecidos para discutir como seus parentes menos especializados elucidam o caminho pelo qual cada um evoluiu. Você entenderá a magnitude de transições no design orgânico entre esses répteis para a explicação gradualista dentro da evolução. Dinossauros. Dinossauros. Todos nós adoramos ver dinossauros caminhando vagarosamente por florestas como em Planeta Sauro, nadando em mares como demonstrado em Prehistoric Planet, cuspindo gosma venenosa em Dennis Nedry em Jurassic Park e certamente se libertando de recintos eletrificados para aterrorizar os frequentadores do parque de Jurassic World. Mas antes que os dinossauros pudessem ser levados para as telas de cinemas, eles precisaram ser descobertos por nós. E esse é o nosso ponto de partida. Quem descobriu o primeiro fóssil de dinossauro? E é uma questão maior do que você imagina. Para responder a isso, precisamos voltar no tempo, mas não tão longe. Em 1676, muito antes de os cientistas serem chamados de cientistas, a parte inferior de um fêmur foi descoberta em uma pedreira de calcário no Reino Unido. O fóssil foi dado ao naturalista britânico Robert Plot, e embora o espécime tenha desaparecido eventualmente, os desenhos dele permaneceram. A ilustração que acompanha a descrição é a primeira ilustração publicada de um fóssil de dinossauro. Robert Plot é creditado com a descoberta do primeiro osso de dinossauro, mas seu melhor palpite sobre o que pertencia era um humano gigante. Mas não foi até o século XVIII que William Buckland identificou corretamente um fóssil de dinossauro pelo que era. Buckland também atuou como curador não oficial do museu no campus e viajou pelo mundo encontrando espécimes para suas coleções. Durante uma viagem pela Europa, Buckland conheceu vários cientistas, sendo um deles Georges Cuvier, que o visitou em Oxford em 1818 e viu uma coleção de ossos encontrados em Stonefield. Essa representou um grande marco para a carreira de Cuvier e Buckland. Os dois cientistas perceberam que os ossos pertenciam a um animal gigante parecido com um lagarto. Buckland passou a descrever os ossos dos dentes, mandíbula e membros e concluiu em 1824 que eles deveriam ser de algum tipo de lagarto carnívoro extinto. Ele chamou esse antigo lagarto de Megalosaurus, embora não entendesse compreensivelmente que aquela espécie era um dinossauro. Até hoje, usamos o nome Megalosaurus. Buckland tem a honra de ser a primeira pessoa a nomear uma espécie de dinossauro. Você ouviu certo, a primeira espécie de dinossauro da história foi nomeado antes da palavra dinossauro ser inventada e antes mesmo de sabermos o que eram os dinossauros. Reconstruir um megalossauro foi difícil, pois nenhum cientista jamais imaginou a criatura daquele tipo. Pesquisas posteriores revelaram que o megalossauro vivia no período Jurássico há 166 milhões de anos atrás e seu habitat principal pertencia à Inglaterra.
A datação por radiocarbono só foi reconhecida em meados do século XIX, então Bunkled não sabia que o animal vivia em um tempo muito distante, mas ele tinha a percepção que aquela espécie estava extinta. Em 1822, Marian Mantle, uma colecionadora britânica de fósseis, descobriu ossos fossilizados durante uma caminhada no sudeste da Inglaterra. Um exame mais aprofundado mostrou que eles se pareciam com um esqueleto de uma iguana. Então o réptil fóssil foi apropriadamente chamado de Iguanodon, porque seus dentes eram semelhantes aos de uma iguana moderna. Isso o tornou o segundo dinossauro a receber um nome. Naquela época, a palavra dinossauro ainda não havia sido inventada e esses répteis ainda não haviam sido reconhecidos como criaturas distintas que eram significativamente diferentes dos répteis modernos. Tudo isso mudou quando o cientista britânico Richard Owen apareceu. No final de 1841, Owen visitou a coleção de fósseis de um geólogo chamado William Devonshire Saul. Entre as exposições de Saul estava o sacro de Iguanodon e ele ficou intrigado com aquele pedaço fossilizado de espinha. O sacro foi chamado de fator importante na construção de um clado gigantesco. Owen começou a comparar os fósseis que viu e em poucos meses chegou a duas conclusões críticas. Primeiro, que os fósseis eram de criaturas um pouco semelhantes e segundo, que estas eram criaturas diferentes de tudo na Terra hoje. Esse foi um passo fundamental na postulação da família desses animais. Finalmente, em 1842, Owen chamou a família de fósseis de Dinossauria, que significa lagarto terrível. Com isso, o nome dinossauro foi cunhado. Mais tarde, Owen fundou o Museu de História Natural de Londres em 1881, que ainda é mundialmente famoso por sua coleção e exibições de fósseis de dinossauros. Por mais de um século e certamente no futuro, o estudo dos dinossauros foi considerado um campo de estudo empolgante, tudo começando com o trabalho de William Buckland. Agora, se você encontrar um fóssil, por exemplo, este fóssil, obviamente você pensaria que esse animal é um dinossauro, mas na verdade, essa criatura definitivamente não é um dinossauro, e eu espero que a ciência refine sua compreensão a partir desse momento. Dinossauros na mente do público foi pensado ser qualquer grande réptil que viveu há muito tempo, mas muitas criaturas antigas não atendem à definição atual de dinossauros. À primeira vista, quem vê o Dimetrodon pensa que ele é um dinossauro. Mesmo aqueles que viveram ao lado de dinossauros como o Pterosaurus são enquadrados superficialmente como dinossauros, mas a verdade é que existiram várias criaturas que viveram ao lado de dinossauros que não eram dinossauros. Você precisa ter um monte de pequenos detalhes na sua anatomia para classificar corretamente um dinossauro. Então, o que faz um dinossauro ser um dinossauro? A partir da identificação de Megalossauro, Iguanodon e uma terceira espécie de dinossauro, Owen concluiu um relacionamento misterioso que caracterizava esses répteis como dinossauros. Eles foram todos unidos por semelhanças esqueléticas no quadril. Ele os ligou por várias características anatômicas, a maioria das quais agora são amplamente distribuídas entre os répteis ou são encontradas apenas em alguns dinossauros. Foi um começo, e à medida que mais e melhores fósseis foram encontrados, os cientistas refinaram a definição de dinossauro. A redefinição faz parte de como a ciência funciona. À medida que aprendemos mais sobre algo, podemos descobrir que o que costumávamos pensar não está certo. Então fazemos as mudanças necessárias. Por exemplo, quando Iguanodon e Megalossauros foram encontrados pela primeira vez, apenas alguns ossos eram conhecidos, e eles eram considerados animais que andavam sobre 4 patas. Porém, fósseis mais completos mostraram que eles andavam sobre 2 pernas. A verdade é que na paleontologia é difícil definir os dinossauros apenas com base em algumas características de sua anatomia. Nos casos quando são encontrados fósseis completos ou parcialmente completos, é fácil dizer se ele pertenceu a um dinossauro. No entanto, quando estamos pensando em definir os dinossauros como um todo ou tentando determinar se apenas uma parte de um fóssil isolado é de um dinossauro, é mais difícil classificar.
especialmente os dinos do Triássico, porque eles eram apenas um dos tipos de répteis que viveram. Fósseis de parentes de dinossauros do Triássico às vezes se parecem muito com os fósseis dos primeiros e verdadeiros dinossauros. Então, o que podemos pensar ser uma característica definidora de um dinossauro pode estar presente em seus parentes mais próximos também. Portanto, é importante olhar para mais do que apenas um ou dois recursos, especialmente com répteis do Triássico. Outra maneira de pensar sobre a questão é olhar as relações evolutivas. A maneira como descobrimos se um animal entraria dentro ou fora desse grupo é comparando várias características anatômicas com dinossauros de uma família e aqueles que não são dinossauros. Hoje, isso é muito mais fácil de fazer usando computadores que podem executar cálculos comparando a presença ou ausência de centenas de características entre dezenas de espécies. Além disso, os quadris não mentem. Eles definem os dinossauros na forma de seu encaixe. O primeiro e o segundo dinossauros encontrados no registro fóssil, embora fossem dinossauros, ainda precisavam ser encaixados em duas divisões diferentes dentro da dinossauria. A classificação foi esticada para Sauríschia e Ornitisquia. Isso ocorre porque em Megalossauros, os dois ossos inferiores do quadril apontam para longe um do outro, como nos lagartos. Já no Iguanodon, os dois ossos inferiores do quadril apontam para trás, como nas aves. O Acilosaurus, por exemplo, tem muito em comum com os dinossauros, mas falta um buraco em seus quadris onde se encaixa o fêmur de um verdadeiro dinossauro. Além disso, falta alguns ossos no tornozelo e mais comprimento no osso do braço para os músculos se prenderem. Isso significa que esse animal não evoluiu algumas características dos verdadeiros dinossauros. Dessa forma, os que detêm o título entre um desses clados mudaram nossa compreensão sobre o que essas criaturas eram e como o mundo animal funciona. Como muitos animais durante a história de nosso planeta, eles passaram a dominar todos os continentes durante seu reinado. Mas rastrear os primeiros dinossauros não foi fácil. Fósseis tão antigos tendem a ser fragmentários, mas um dos candidatos que podemos inferir até o momento para o poço de dinossauros ancestrais é o recém-descoberto Mibirisaurus de 230 milhões de anos. Seu nome científico homenageia Mibiri, um império histórico que já incluiu o local onde o fóssil foi desenterrado. Com base nos padrões de crescimento do osso e outras características do esqueleto, o dinossauro estava quase maduro quando morreu. O animal também é um dos primeiros ancestrais conhecidos dos saurópodes, o grupo que inclui cônicos de pescoço comprido. O Mibirisaurus se destaca porque ajuda a revelar a anatomia dos primeiros sauropodomorfos, e como já vimos, os quadris importam pouco para os dinossauros. A forma do quadril foi o maior parâmetro de definição na árvore genealógica dos dinossauros, e o osso do quadril de Mibirisaurus tem características antigas suficientes para colocar o animal perto da base da árvore genealógica dos dinossauros. Ele é uma espécie incrível com muitas novidades. O local também ajudou os paleontólogos a aprender mais sobre os ecossistemas que ele chamou de lar. Plantas exuberantes na área nutriam uma grande variedade de herbívoros e onívoros escamosos, um sistema de rio traçado que flui rápido o suficiente para derrubar rochas e formar os seixos da formação onde foi encontrado. Usando Mibirisaurus e outros fósseis do Triássico, paleontólogos analisaram como os dinossauros podem ter se espalhado pela Terra antiga. Na Pangeia, você pode caminhar do Polo Norte até o Polo Sul. Não há barreiras físicas que possamos ver como cadeias montanhosas gigantes, mas ainda assim existem alguns tipos de barreiras climáticas. Descobertas como desse dinossauro apoiam a ideia de que eles surgiram no extremo sul da Pangeia. Parece muito claro que os primeiros dinossauros não estavam começando a dominar o planeta. Eles são limitados, estão apenas em algumas áreas, né? Então somente mais tarde em sua evolução é que eles se expandem mundialmente.
A África tem sido um lugar onde voltamos para muitas linhagens antigas de humanos e hominídeos, mas os dinossauros não fizeram parte disso antes porque simplesmente não tínhamos fósseis nesse período de tempo representado. Mas essa descoberta realmente traz a África para a origem dos dinossauros. Embora tenhamos esses registros preservados mostrando como viveram os primeiros dinossauros, de onde essas criaturas vieram? De que criaturas elas descendem? Isso é um trabalho de busca por formas de transição. Quando paleontólogos pioneiros começaram a estudar fósseis, conceitos importantes como extinção e evolução estavam apenas começando a se estabelecer. Somente estudos posteriores que indicaram que os dinossauros surgiram das cinzas de uma grande extinção em massa ocorrida no final do período Permiano. Após aquela grande morte, marcou-se o início de uma nova era conhecida como Mesozoica. E os animais dominantes no Triássico eram répteis avançados conhecidos como arcossauromorfos. Estes originaram-se ao fim do Permiano, mas eram obscuros e raramente vistos. No entanto, eles se levantaram como grupo da coroa no Triássico e assumiram o controle como os animais predadores dominantes e ocupando partes de vários nichos. Acredito que os arcossauros, como parte de um dos poucos grupos de animais que sobreviveram à extinção do Permiano, eles prevaleceram porque eram criaturas boas em conservar água. E isso era uma boa ferramenta para eles, já que as condições eram áridas durante os primeiros milênios do Triássico. Hoje é aceito que eles tinham sistemas respiratórios mais eficientes do que outros animais do mesmo tempo. Paleoclimatologistas simularam que nos estágios iniciais do Triássico, ou seja, nos primeiros 10 milhões de anos, o oxigênio atmosférico era menos de 12% no período. Logo após sua aparição, arcossauros se dividiram em dois grupos, o Pseudossuchia, que evoluíram para os crocodilianos extintos e atuais, e o segundo eram os ornitodiras, contendo o último ancestral comum dos dinossauros e de répteis voadores. Talvez, nesse ponto da história evolutiva, você possa confundi-los visualmente, pois alguns do grupo de crocodilianos estavam se comportando de maneira muito estranha andando bípedes e alguns eram até herbívoros, mas a principal diferença era anatômica. Os ornitodiras tinham tornozelos que os permitiam mover os pés em um único plano, que lhes deu muito mais estabilidade ao correr ereto. Com o tempo, os protodinossauros evoluíram para correr mais rápido e percorrer distâncias maiores. Adaptações como o alongamento dos membros posteriores permitiram que os dinossauros antigos corressem mais rápido, enquanto membros anteriores menores ajudaram a reduzir o peso corporal e melhorar o equilíbrio. Talvez essa seja a adaptação que mais tarde permitiu os terópodes se tornarem mais leves e bípedes permanentemente. Os protodinossauros eram bípedes, mas a quadrupedalidade evoluiu secundariamente em alguns dos primeiros grupos de dinossauros. É nessa questão da história dos dinossauros que deparamos com evidências de uma outra descoberta em 1930 no sul da Tanzânia. Novamente na África, foi identificado um réptil antigo táxon irmão de Dinossauria. No entanto, paleontólogos nem sempre concordam sobre seu pedigree evolutivo. Embora tenha restos fragmentários, é difícil dizer que Niasasaurus é um dinossauro definitivo ou apenas um protodinossauro em metamorfose. Em vez de ser um verdadeiro dinossauro, o Niasasaurus possa ter sido um parente muito próximo, situado no clado de répteis diapsidos, contendo todos os arcossauros mais relacionados a pássaros. E sua origem na Tanzânia mais uma vez apoia o caso de os dinossauros terem evoluído primeiro no que teria sido a região sul da Pangeia. Além disso, quando outras descobertas de dinossauros como Eoraptor apareceram na Argentina há 231 milhões de anos atrás ao lado de Mibiriosaurus em tempo geológico, eles já representavam diversos grupos que devem ter evoluído por milhões de anos. Isso significa que a origem real dos dinossauros deve ter começado em algum ponto após Niasasaurus e antes de Eoraptor.
Bem, diante das origens, onde está a evidência de transição, Clayton? Por que esse vídeo está na série de grandes transições evolutivas? Primeiramente, o que é uma transição animal? Pare para pensar nisso. Dentro da biologia, transição é a mudança total de organismos no longo do tempo. Então, organismos primitivos dão origem a organismos complexos e o registro fóssil reflete a diversidade original da vida. Então, ela mostra uma árvore de evolução de complexidade crescente. Observe dinossauros mais conhecidos como T-Rex. Conheça a história evolutiva quando seus parentes eram menos especializados. Ao ver os primeiros tiranossaurídeos, você vai perceber que esses ancestrais, aqueles que se encontram na base da família, eles elucidam o caminho pelo qual cada um evoluiu. Eles demonstram a passagem e a aquisição de características aperfeiçoadas. A riqueza e a notável duração do registro fóssil de dinossauros nem sempre são apreciadas no contexto evolutivo, mas esse abundante registro fóssil que temos é um excelente exemplo de como os fósseis fornecem evidências de relações e transições evolutivas. Animais familiares altamente especializados como Triceratops, Pachycephalosaurus, Tiranossauros, Brachiossauros, eles são acompanhados no registro fóssil por centenas de seus parentes com características menos especializadas. Juntos, eles formam uma árvore evolutiva de muitos ramos que floresceram por mais de 160 milhões de anos. E seus descendentes, os pássaros, ou melhor, os atuais dinossauros avianos, continuaram por mais 66 milhões de anos e, felizmente, mostram poucos sinais de nos deixar. Para colocar isso em perspectiva, os fósseis humanos mais antigos têm de 6 a 7 milhões de anos, então o registro fóssil de dinossauros é cerca de 23 a 27 vezes maior do que o dos humanos. As relações evolutivas são evidentes através das características compartilhadas por grupos de organismos. Assim como uma porcentagem muito alta do DNA humano é idêntica à de nossos parentes mais próximos, os chimpanzés, espécies intimamente relacionadas de todos os tipos compartilham DNA, anatomia e fisiologia semelhantes. Uma das principais razões pelas quais a teoria da evolução é aceita é que ela fornece uma explicação do porquê características semelhantes são encontradas em vários tipos de organismos e organismos distantes. Para citar apenas um exemplo, a presença em todos os vertebrados terrestres de 4 membros com dígitos é explicada pelas estreitas relações evolutivas de todos os tetrápodes entre si, como membros da mesma linhagem. Supostas teorias alternativas como design inteligente são mudas ao explicar essas semelhanças desenfreadas. Voltando para os dinossauros, os mais memoráveis são aqueles com características estranhas e maravilhosas, como cristas ocas, chifres enormes, garras gigantes ou placas ósseas sobre suas peles. Esses tendem a acontecer no final do Jurássico e Cretáceo, e muitos exemplos de transições evolutivas estão disponíveis no registro fóssil desses dinossauros. Um exemplo são os ornitópodes, aqueles dinossauros bico de pato que foram abundantes no Cretáceo. Sua característica homônima é o bico, uma área larga na frente da boca que sustentava um bico córneo superficialmente como o dos patos, mas eles se distinguem por muitas outras características. Vamos focar nos bicos deles. Essa imagem mostra dinossauros bico de pato do mesmo clado, todos especializados. Vejam que as espécies mais primitivas contêm características de transição. Percebam que os fósseis demonstram o desenvolvimento progressivo de um aparelho de mastigação que se tornou mais sofisticado já desenvolvido por um dinossauro. Os saurópodes são outro exemplo. Eles representam o epítome dos maiores animais terrestres de todos os tempos. Vários grupos de saurópodes evoluíram, alguns com pescoços extremamente longos, outros parecidos com girafas gigantes com membros anteriores mais altos que os membros posteriores, e tem até aqueles com longos espinhos sob a pele ao longo do pescoço. Esses répteis atingiram tamanhos descomunais no final do Jurássico e viveram até o final do Cretáceo. A característica deles são um pescoço longo e extensão do corpo. Seus parentes mais antigos do Triássico, como Plateossauros,
um prosaurópode mais basal era nitidamente menor que os saurópodes posteriores. As formas que vemos no Jurássico e Cretáceo compreendem espécies que ganharam sequencialmente características de saurópodes mais especializadas. Tudo isso começando com Plateusaurus. Os ceratopsídeos especializados com chifres e ornamentações em volta da cabeça. Eles são conhecidos apenas do Cretáceo e as formas mais antigas demonstram a sequência nas quais essas características evoluíram. Esse foi um grupo que posteriormente se diversificou nos continentes do norte durante o Cretáceo Superior e produziram um conjunto rico em espécies de grandes herbívoros com chifres enormes. Observe que o membro mais antigo do grupo, o Psittacosaurus, demonstra alteração postural inferida durante o seu crescimento. A análise provém de dados histológicos do agrupamento de 6 espécies juvenis fossilizadas. Isso mostra que alguns dinossauros que permaneceram bípedes quando adultos tiveram descendentes quadrúpedes. Os primeiros anos dos filhotes eram exclusivamente quadrúpedes e as espécies adultas são amplamente interpretadas como um bípede obrigatório ou pelo menos habitual quando adulto. O Tiranossauro Rex, a icônica celebridade da paleontologia. Estudos recentes de crescimentos em T-Rex mostram que o incrível tamanho foi obtido por meio de um crescimento extraordinariamente rápido em sua adolescência, mas outros dinossauros não tiveram e prolongaram seu crescimento por mais tempo. Até recentemente, esses matadores só eram conhecidos com certeza a partir do Cretáceo Superior. No entanto, descobertas recentes contribuíram muito para a nossa compreensão da evolução inicial desse grupo. Em particular, a descoberta de Dailong do Cretáceo Inferior mostra que eles começaram como animais relativamente pequenos com braços longos, mas que eram cobertos por penas filamentosas curtas, as chamadas protopenas. Mais tarde, esses seres inestimáveis chegaram à dominância. Eu quero terminar falando do Therizinosaurus, esses animais estranhos que combinam características de grupos díspares de dinossauros, incluindo dentes de ornistísquios, crânios e pés de prosaurópodes e mãos de terópodes. A espécie tinha enormes garras achatadas superficialmente semelhantes às das tartarugas. Os precursores basais mostram que no início tinham um pé de 3 dedos como os terópodes e o pé de 4 dedos semelhantes ao prosaurópode evoluiu posteriormente em therizinossauros independentes de prosaurópodes. Essas formas de transição que eu apresentei é um relato bastante simplificado, porque a anatomia dos dinossauros é complexa e compreende centenas de características diferentes. Assim, a evolução dos dinossauros não foi obviamente uma simples marcha em uma única direção, mas uma árvore com muitos ramos e muitas nuances. O trabalho que Buckland começou é centenário e contínuo. Até hoje, novas descobertas contam com novas pesquisas sobre dinossauros e o fascínio mundo deles. A paleontologia forneceu a todos nós um portal para o passado. E quando combinados com a arte da cinematografia, é fácil ver porque os resultados cativam gerações de paleonerds. Por direito próprio, eu penso que a franquia Jurassic é responsável por encorajar inúmeras mentes a seguir seus sonhos nesse respectivo campo. Se esse conteúdo foi relevante para você, me apoie nessa jornada e deixe seu like para que o YouTube recomende meus conteúdos para mais pessoas interessadas em paleontologia. Se quer ver mais estudos futuros assim atualizados, considere se inscrever e ver outros episódios em minhas playlists. Obrigado por assistir e até o próximo episódio, Paleonerds!